Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Aqui Fausto Oliveira, o único jornalista de economia do Brasil, 100% desenvolvimentista e assumido, mais uma vez trazendo para você um comentário a respeito dos problemas, enormes problemas, que a nossa economia no Brasil atravessa e como isso tudo vem afetando todo o tecido social, toda a vida social no país. O país vive já há vários anos um contexto de empobrecimento paulatino, empobrecimento progressivo, que, claro, só poderia ser correspondente à adoção de políticas pró-mercado sempre muito exageradas, aceleradas e governadas de acordo com um critério um pouco desonesto, um critério ladrão, um critério que rompe as regras, como por exemplo no caso que eu comentei ontem, em que o regulado e o regulador se dão as mãos em prol dos interesses daquele que é regulado. O André Esteves e o Banco Central conversando para dar um choque de juros na economia, como isso já foi denunciado há muitos meses, tanto aqui como em vários outros lugares. Eu sinto que algo está mudando, porque, e de novo, eu estou aqui apenas fazendo um comentário, não me cai bem a ideia de fazer uma espécie de denuncismo, mas sim de compreender o momento. E acho que esse é o papel aqui do nosso diálogo, né? É um canal de entendimento, é um canal de diálogo, com a perspectiva, claro que tem sua linha de pensamento. Agora, não acho que o Brasil vá suportar por mais tempo e também não acho que o Brasil vá ignorar por muito mais tempo as coisas que estão acontecendo. Ou seja, ele vai entender o que está acontecendo e vai exigir algum tipo de mudança. Porque uma vez entendendo o que está acontecendo, a sociedade não vai permitir que isso continue da maneira como é. Então ontem ficou claro que o mercado financeiro domina a política econômica. Já era claro, ficou mais claro assim para quem quisesse ver, assim como também viu que os grandes jornais, a grande imprensa convencional, comercial, continua silenciando. Isso que já está a olhos vistos, qualquer um que está aí na internet consegue ver, tanto aqui como em vários outros lugares, como o governo está capturado pelos interesses privados. Agora, falar de taxa de juros, falar de Banco Central, falar dessas coisas, eu reconheço que contém uma certa distância conceitual, é preciso fazer um certo esforço para compreender. Tudo bem. E por isso mesmo são assuntos que não chegam às massas. Mas quando você percebe o que tem acontecido, eu acho que a sociedade está percebendo o que tem acontecido no setor de combustíveis, com esse saque, com essa arrebentação, com essa destruição do sistema Petrobras, que é muito, muito maior do que tudo aquilo que foi feito simplesmente por desvio de dinheiro via contratos fraudulentos, como foram feitos anos atrás, o de hoje é muito pior. O que está sendo feito, e a sociedade está percebendo, tem efeito direto sobre a sociedade. Porque, veja, hoje a notícia na verdade a notícia é de ontem, 25 de outubro, Novo reajuste na gasolina será de 7,04% nas refinarias e no diesel 9,15%. Vou levar só o dado acumulado aqui, que nesse ano de 2021, o diesel já tem alta acumulada de 65,3% e a gasolina subiu 73,4%. Então vamos lá. E aí, eu estou gravando esse vídeo um dia após o Paulo Guedes ter levado ao conhecimento do público a anuência do presidente da República sobre um projeto, um suposto projeto que não se sabe sequer se existe de verdade, de privatização da Petrobras. Ora, então vamos lá. E aí tem tanta coisa misturada que é até difícil comentar. O fato é, a privatização da Petrobras já começou há muito tempo. É que a Petrobras é um sistema produtivo e corporativo. Ela jamais poderia ser privatizada numa tacada só. É um sistema econômico próprio. Ela não é uma empresa. É um sistema empresarial, produtivo, econômico, corporativo, com laços e encadeamentos os mais variados. Então, o que eles fizeram? Começaram lá atrás, quando se estabeleceu a tal da PPI, que é a Política por Paridade de Preços de Importação, a dolarizar o preço de combustível no Brasil. A política PPI, e aí eu vou tentar ser bem didático aqui, porque eu gostaria que esse vídeo fosse útil para as pessoas que realmente não conseguem compreender o que está acontecendo.
A política PPI é um padrão internacional. Ela é, de fato, muito usada. Na maioria dos países usa política de preço internacional para o seu consumo de combustível, né? Só que é o seguinte, ela é muito utilizada por países que não são produtores de petróleo. E aí está a diferença, né? O Brasil é autossuficiente em petróleo, graças à descoberta do pré-sal. Ele não era, passou a ser autossuficiente em petróleo. E aí, naturalmente, né, como país autossuficiente em petróleo, ele poderia se tornar autossuficiente em combustíveis. Como ele poderia se tornar autossuficiente em combustíveis, significaria que, acho que você deve ter ouvido falar das seguintes empresas. A Shell, né, você já deve ter ouvido falar. Aquela que aqui no Brasil chama-se Esso, mas que na verdade é a Exxon dos Estados Unidos. A Texaco, já ouviu falar da Texaco, que é a Texaco, né? E outras, como Petronas, como British Petroleum, a famosa BP, Total, né, que é uma empresa de petróleo, gás e energias da França. Né, essas empresas grandes, multinacionais do setor petrolífero, energético, de gás também, todas elas ficariam sem mercado no Brasil. Aí por isso, os governos que no Brasil sempre gostam de entregar de bandeja aos capitais internacionais aquilo que eles necessitam para lucrar bastante com a realidade econômica pauperizada do Brasil, fizeram a tal da PPI desnecessariamente. O Brasil não tem a menor necessidade de fazer a política de paridade de preço internacional. O Brasil poderia continuar cobrando preços nacionais por um produto nacional. E aí, veja, o fato de ter dolarizado, na prática, o preço do petróleo para o próprio Brasil levou, primeiro, a Petrobras a se tornar só uma extratora de petróleo, exportadora de petróleo cru e compradora do derivado, que é o óleo diesel, a gasolina, etc. Não é verdade? As importações dos derivados, que são os combustíveis, cresceram muito nos últimos anos. Naturalmente, os Estados Unidos são o país que mais ganhou com isso. Tá? Que mais ganhou com isso. Bom, e aí, isso, logicamente, no momento em que o nosso real, a nossa moeda, o real, se desvaloriza um pouco mais, né, levou o preço do combustível a essa escalada de preço que está aí, você observou, que eu já dei os números aí. Não só o preço do combustível, eu digo combustível para automóveis, veículos, mas o preço do gás, que é um combustível usado para cozinha, é um combustível usado para muitas coisas, né, processos produtivos na indústria, usa muito gás, por exemplo, etc. Né, também subiu muito, pela mesmíssima razão. Né, política de paridade de preço internacional voluntariamente adotada pela Petrobras. Bom, e aí junto com isso eles começaram a fazer um processo de fatiamento da Petrobras para venda. Né? Por exemplo, a BR Distribuidora, né, a famosa BR Distribuidora, uma subsidiária de primeira linha da Petrobras, já não é mais da Petrobras. Né? Hoje ela é uma empresa privada. Mantém ali o BR, mas ela pertence a uma outra empresa. O nome dela agora é Vibra. Né? É uma empresa de capitais, inclusive internacionais, provavelmente algum tipo de joint venture ali, não me lembro agora. O fato é, isso significa que o custo de distribuição por todo o Brasil, não só do produto cru, mas também do refinado, né, combustíveis, gás, etc., passou a ser também dolarizado. Né? Dolarizado e contratado de uma empresa privada, que coloca as suas planilhas acima da necessidade social. Portanto, é mais um elemento a explicar o choque de preços. Diante disso tudo, né, com a privatização da BR, assim como a privatização dos transportadores de gás do Norte, assim como a privatização, aliás, extinção das fabricantes de fertilizantes da Petrobras, foi se criando um cenário de desmembramento crescente da Petrobras, né, e, ao mesmo tempo, com o aumento dos custos, né, que ela tem para a sociedade, porque a PPI fez isso, aumentou os custos que ela impacta a sociedade, né, criou-se um cenário em que apenas os grandes capitais privados se dão bem com essa nova economia do petróleo, do gás e das energias no Brasil. Bom, e quem se dá mal? Quem se dá mal somos todos nós, porque afinal de contas esse processo veio a nos fazer pagar muito mais caro por tudo, seja gasolina, seja diesel, seja gás, seja a comida que é transportada no caminhão que usa diesel, seja a passagem de ônibus, né, do ônibus que você toma todos os dias de manhã que usa diesel, seja tudo mais. Tá? Então isso aí veio a dar nesse cenário. Tá? E aí quando o Paulo Guedes vem a público dizer que quer privatizar a Petrobras e que o presidente da República teria aceitado essa ideia de mandar um projeto privatizando a Petrobras, primeiro de tudo vamos separar a questão. Seria uma privatização do final da Petrobras, porque grande parte dela já é privada. Né? O sistema já não existe mais. Tá? Segundo, aí ele fala, do que adianta
deixar ali uma placa de monopólio estatal se eu não consigo tirar o petróleo com a Petrobras e esse petróleo vai se tornar inútil daqui a 30 anos porque vai ser substituído por outros modos de geração de mobilidade, por exemplo, energia elétrica, hidrogênio, etc. Ora, essa questão é uma malversação de algo que sim existe. Existe uma transição energética no mundo, claro, porém, né, a Petrobras não só não se beneficia de extrair todo o petróleo, exportar para poder reimportar como refinado, porque afinal de contas isso não gera benefício nenhum para ninguém, a não ser para as multinacionais, como também não é verdade que o petróleo vai acabar. Lamento dizer. O petróleo pode deixar de ser utilizado para queima como combustível, mas ele vai continuar sendo utilizado ainda por séculos, exatamente pelas imensas reservas que ainda existem no mundo, na produção de derivados. A produção de derivados de petróleo, a petroquímica, como nós chamamos, é onde está o valor da cadeia do petróleo. Não é na produção de combustíveis. A produção de combustíveis jamais deveria sequer ser tratada como um negócio destinado a dar lucro. Vejam bem, produção de combustíveis para um país autossuficiente em petróleo deveria ser tratado como prioridade social, como garantia de segurança energética, de segurança, soberania energética para o bom funcionamento da economia. Ou seja, deveria ser um preço administrado. Para quê? Para que nós não estivéssemos agora pagando os absurdos de preços altos que nós estamos pagando em função dessa política, né, que dolariza o combustível no país. Agora, isso não significa que o petróleo e o gás não são um negócio em si. São naquele patamar em que eles passam a ser industrializados como o quê? Como asfalto, como insumo para farmacêutica, como insumo para química fina, como resinas, como plásticos, etc, 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 como fertilizantes, etc, etc. Né? E isso tudo está sendo desmontado no Brasil exatamente pelo fato de que nós estamos reprimarizando a atividade da Petrobras. Ou seja, quando ele fala, né, que vai sair de moda o combustível, então não precisamos do petróleo, é melhor tirar logo tudo e vender e que se dane, no fundo ele está dizendo que a Petrobras vale pouco para poder passá-la, o restante dela, para as mesmas multinacionais às quais ele quer servir, né, a um preço aviltado, e ainda usa uma desculpinha muito da barata de que dá esses 150 bilhões de valorização das ações, né, que aconteceram quando o presidente falou na privatização, são riqueza que não existia. Mais ou menos, né, Paulo Guedes? Porque embora o Estado ainda seja um acionista importante dentro da Petrobras, o fato é que se ele não retira esses bilhões de reais que lhe cabe do caixa da empresa para usar na saúde e na educação, como ele prometeu ontem, né? Então, na verdade, isso é apenas dinheiro que fica flutuando em caixa. E é o que acontece. É o que acontece. O que a Petrobras poderia contribuir seria se ela tivesse não a prioridade ao acionista, mas a prioridade à população, contribuir com a sua geração de lucros para o caixa do Estado para financiar políticas sociais, o que quer que fosse. Na minha opinião, industrialização da sua própria cadeia, né? Seria o correto. O fato é, a argumentação que o Paulo Guedes utiliza para defender a venda da Petrobras, a venda final da Petrobras, é absolutamente vazia. Ela é vazia. E ela é vazia porque ela é uma meia-verdade, e é uma meia-verdade cuja parte de verdade não está bem contada. E a parte da verdade é a seguinte: interessa fazer essa negociata com a Petrobras, não exatamente porque o Estado vai conseguir abocanhar uma parte desse dinheiro e com isso fazer qualquer tipo de coisa benfazeja para a sociedade. Não. Interessa simplesmente porque os grandes interesses financeiros que estão interessadíssimos nesse negócio lucrarão muito e muito mais. Então, assim, é muito necessário a partir de agora rediscutir a soberania energética do Brasil, né? Porque a partir do momento em que todo esse plano de alienação dessa soberania energética, que inclui o desmembramento e a venda de toda a estrutura produtiva que a Petrobras significa, é um nome, né? Mas ela é uma estrutura produtiva muito maior, né? A partir do momento em que isso se consumar, pode se acostumar com o fato de que o Brasil estará pagando preços ainda muito mais altos, muito mais elevados, por todo o complexo produtivo dependente dessa cadeia, que continuará dependente dessa cadeia ainda por muitos anos. Ainda por muitos anos.
Bom, eu acho, para completar o comentário, que a sociedade brasileira está começando a entender melhor o que está acontecendo. E entendendo melhor, né, tomará uma decisão diferente em relação, porque tudo isso se corrige, viu? Não existe nada nesse assunto que seja incorrigível, né? Os contratos podem ser desfeitos, a PPI pode acabar. É perfeitamente legal e factível tudo isso. Claro, vai ter uma choradeira enorme, ranger de dentes no mercado financeiro, um monte de gente de bolsos poupudos ficarão com bolsos um pouco menos poupudos no futuro, porque no passado já tem o bolso bem cheio. E as multinacionais certamente, né, tentarão manipular via embaixada dos Estados Unidos, via talvez ameaças até militares, algum tipo de pressão. Mas o fato é, corrigível esse problema é. Cabe agora à sociedade brasileira exigir o retorno da sua soberania para não ficar com a bunda na janela, como ela está agora, né, tomando esse tipo de choque de preço absolutamente desnecessário, num produto que é impactador de todos os demais, via preço, e que nós temos autossuficiência. Ou seja, então você aí que está vendo esse vídeo até agora, se puder compartilhar, eu agradeço, né, para que as pessoas finalmente entendam, né, o crime mesmo que está sendo cometido contra o Brasil. Eu agradeço a sua atenção, obrigado, até a próxima.